Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. Hoje é o segundo da série aí que a gente está trazendo informações sobre o mercado financeiro, economia, e hoje o nosso episódio está especial também. Mas antes, tenho que lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, lá no Instagram, @Papo M3 Realidades, de ir lá no nosso site conferir as novidades, www.papom3realidades.com.br. Isso e muito mais, tá? Hoje a gente está aqui para conversar com a chefe geral da Embrapa Roraima, Iana Lima. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Porque hoje a gente vai conversar. Qual é o tema que a gente falou? Bioeconomia, agricultura digital, né? São temas novos pra gente. Então, para que você também conheça um pouquinho mais, a gente vai ter uma conversa muito bacana com a Iana, que ela trouxe informações incríveis para você ver esse lado mais tecnológico do agro, né? É tipo Exatamente. Isso, né? Iana, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Agora me diz, quem é a Iana Meika Lima? A primeira mulher a assumir esse cargo na Embrapa. Então, eu sou Iana, né? Iana Meika, podem me chamar de Iana. Sou roraimense, nasci aqui em Boa Vista. Estudei a vida toda em escola pública, né? Me formei na Universidade Federal de Roraima e depois eu fui fazer mestrado e doutorado em Viçosa, na área de fitopatologia, que é doenças de plantas, né? Depois voltei a Roraima, já trabalhei em outros órgãos antes da Embrapa, já fui professora da Universidade do curso de Agronomia, já trabalhei na Secretaria de Agricultura e acabei fazendo o concurso da Embrapa para pesquisador e com isso acabei optando, né, para assumir esse cargo e desenvolver minha profissão na área de pesquisa, o que tem me deixado muito feliz, muito satisfeita, muito orgulhosa do trabalho que eu venho desenvolvido nesses últimos 13 anos como pesquisadora da Embrapa, né? Então eu tenho trabalhado muito nessa parte de socioeconomia, projetos socioeconômicos, promovendo, né, culturas locais, fruteiras nativas. Eu trabalhei bastante com desenvolver a cultura do cupuaçu aqui, desenvolver subprodutos do cupuaçu. Então a gente tem projetos lindos que conseguimos promover, né, principalmente seja mulheres rurais, mulheres indígenas, a produzir mais alimentos de forma mais sustentável, com maior qualidade e ao mesmo tempo promover culturas locais, né, como essas fruteiras tão importantes. Então o meu trabalho ele foi voltado bastante na área de pesquisa para isso. Mas nos últimos 5 anos acabou que eu acho que isso despertou, né, o interesse da gestão da Embrapa, por eu vim desenvolvendo um bom trabalho também na parte de transferência de tecnologia. Então todos esses projetos acabaram culminando em grandes eventos que eu consegui realizar aqui em Roraima. E isso acabou despertando um lado que nem eu conhecia, né, que é o lado de estar na gestão. Eu estava fazendo gestão de projetos como pesquisadora e acabei seguindo outros caminhos de promover capacitações, eventos, dia de campo, workshop. E aí, com isso, né, um chefe que eu tive me convidou há 5 anos atrás para eu assumir como chefe adjunta de transferência de tecnologia, que é o setor que faz a capacitação, que difunde as tecnologias da Embrapa. E eu me senti realizada nesse cargo, né? Eu falei, nossa, é algo que eu passei a gostar cada vez mais. Se descobriu, né? Exatamente. Então, eu passei de pesquisadora a gestora e fui desenvolvendo outras habilidades, me capacitando também, né? Você não vai além, simples. Você aprende com a prática, mas também você busca conhecimentos. E nos últimos 5 anos eu venho cada vez mais me capacitando, cada vez mais com a prática também aprendendo, né? Erros e acertos, a gente vai se habituando ali. E com isso, né, a gente vem conseguindo aprovar muitos recursos para a Embrapa com articulações desde o executivo, legislativo, judiciário, até passa isso? Tudo. A gente sai correndo ao recurso de projetos, de ações em todos os lados e esferas, projetos de cunho socioeconômicos, e com isso a gente tem dado uma alavancada em diversas ações da Embrapa e eu me sinto muito feliz com isso. E nos últimos 10 meses eu estou à frente da Embrapa Roraima, né, como chefe geral, realmente. Então é recente esse cargo. Vou fazer 1 ano daqui a 2 meses e assim, a nossa unidade vai completar
44 anos, a Embrapa Roraima, desde que foi criada. E eu ser a primeira chefe geral mulher dessa unidade é muito desafiador, porque é uma empresa do agro, né, assim, de realmente onde o histórico é gestões masculinas, mas isso não quer dizer que a gente, como mulher, também não possa liderar, né? Então, ser gestora é desafiador, mas eu acho que isso também nos motiva, né, a fazer diferente. Acho que a mulher, ela tem um olhar diferenciado e alguns colegas até já têm reconhecido isso. Nossa, depois que passou a ser chefe mulher, algumas coisas a gente sente umas certas diferenças. Cuidado, é o cuidado. Não é só o cuidado da gestão, mas é o cuidado com pessoas, é o cuidado com o ambiente de trabalho, com o clima organizacional. Então, eu percebo que eu tenho tido esse cuidado, sabe? E eu acho que isso é muito inerente da mulher mesmo. E de uma pesquisadora, né? Que você tem um currículo aí maravilhoso como pesquisadora. Então, a pessoa está trabalhando o quê? Com detalhes, com todas as possibilidades possíveis, das possibilidades para gerar essas coisas. E essas pesquisas que a Embrapa faz, às vezes a gente fica até um pouco assim, sem saber, né? Mas vocês trabalham bastante também em estar orientando as pessoas, né? Então, que tem isso, que chega lá, eu quero plantar milho. Tem essa... Isso, exatamente. A Embrapa, ela é uma empresa de pesquisa agropecuária. Então, muitos produtores, eles acabam confundindo, achando que a gente é uma empresa de assistência técnica, né? Então, muitos chegam lá pedindo ajuda. A gente sabe da dificuldade do Estado, nós temos, sim, o IATE, nós temos as secretarias municipais, só que o Estado, ele é grande em termos de número de produtores, de pequenos produtores, né? A demanda é muito maior do que a quantidade de técnicos disponíveis para atender essa demanda. Então, assim, não tem como a gente não negar também, né, um apoio, né, aos produtores que chegam na Embrapa pedindo auxílio. Então, constantemente a gente recebe, sim, produtores, a gente conta muito com a parceria da assistência técnica desde do Estado, da Municipal. Então, a gente tenta fazer esse trabalho em parceria. Então, qual é o papel da Embrapa? É pesquisar problemas que os produtores estão tendo, a gente precisa encontrar soluções e dali desenvolver soluções tecnológicas para levar para o campo. Nesse momento, que é o resultado da pesquisa, a gente capacita os agentes multiplicadores, que são o quê? Os técnicos, os produtores líderes, líderes de comunidades indígenas. Então, a gente capacita, sim. A gente capacita através de eventos que a gente chama dia de campo. Entendo. Então, a gente faz um dia de campo, a gente implanta a cultura, seja numa comunidade indígena, numa área de produtor. E é um evento comum, né? O dia de campo. É um dia de campo. Ou num campo experimental da Embrapa. Então, a gente monta uma estrutura de palco, uma estrutura de campo. É um show, né? É o momento de show da Embrapa. Então, existe do pequeno ao grande dia de campo. Então, nesse momento, a gente capacita, a gente passa em conhecimento, a gente traz os pesquisadores, analistas que tem essa expertise daquele determinado conhecimento e dali a gente começa a nivelar o conhecimento junto com os técnicos e com produtores líderes, seja de associação ou de cooperativa. Então aí é o momento que a Embrapa faz a difusão de tecnologia, seja implantando na área dos produtores ou seja realizando esses eventos de capacitações. Entendi. Então, em toda essa história, qual foi o maior desafio até então, nesses 10 meses que tu enfrentou nesse cargo de liderança? Bom, primeiro foi assumir esse papel, né? Realmente eu não esperava que fosse tão rápido, né? Tem até colegas que falaram, nossa, foi tipo uma progressão cometa, né? E eu parei para pensar assim, o cometa, né? Foi muito rápido, né? Mas eu acho que tudo isso é resultado do fruto do seu trabalho. Quando você trabalha, quando você gosta do que você faz, você acaba que chama atenção, que mostra a sua capacidade, né? Então eu acho que tudo é muito no tempo certo, fluido, né? Então, apesar que eu considero, nossa, foi antes do que eu esperava, mas acho que cada tempo tem suas coisas já predestinadas. Então estou aceitando. Né? Então o primeiro momento foi considerar que eu tenho capacidade de fazer. No início a gente sempre se sente assim, né, meio na dúvida, então até eu internalizar, adequar também, né, porque você ser gestora, mulher, mãe, filha, cuidar, são muitas atribuições para as mulheres. Então eu preciso
organizar minha casa, organizar minha rede de apoio, organizar a empresa para que eu tenha, né, saúde mental, física, de todas as formas para poder conduzir bem. E isso eu tenho trabalhado bastante, em organizar minha vida pessoal e profissional para que as duas caminhem juntas e que uma não sobrecarregue a outra. Então, muitas vezes, essa semana foi uma semana extremamente puxada, né? Eu quase não vi minhas filhas. Eu sei como é que é isso. 4 dias que eu tô sem ver minhas filhas. Sim. E isso é difícil, porque eu tô aqui, elas estão em casa, mas eu chego, elas estão dormindo. Isso às vezes pesa no coração de mãe. Mas o que eu já tentei internalizar, se eu tenho 20% do meu tempo com as minhas filhas, eu transformo esses 20% em 100% de dedicação a elas. Então, eu aceitar isso foi um primeiro passo, né? E a gente não deve se diminuir como mulher, de achar que a gente é menos mãe, menos esposa, porque eu tenho menos tempo com elas. O que eu preciso é me organizar e otimizar meu tempo com elas, e eu tenho conseguido fazer isso nos últimos meses. Aí elas têm aceitado, elas, mamãe, eu sei que você precisa trabalhar muito hoje, hoje a mamãe está com vocês. Então, foi um do desafio pessoal para conciliar com o profissional. Depois disso, na empresa, eu passei a me capacitar cada vez mais, tanto para exercer uma liderança mais humanizada, que eu acho isso exige um pouco mais da mulher. Eu acho que já é inerente a nossa função, né? Sermos mulheres, mas se capacitar de forma profissional exige mais. Então, ao mesmo tempo que você tem que ser uma líder acolhedora, empática, você também tem que ser uma pessoa firme, porque você precisa conduzir a empresa, você precisa conduzir o trabalho, você não pode ser... E eu digo para eles, nem sempre vocês vão escutar um sim. E eu tenho que saber me preparar para dizer o não e como falar o não de forma profissional, né? Então, isso são desafios que eu considero. E hoje eu já sinto que nesses poucos meses eu já adquiri uma maturidade para lidar com todo tipo de situação. Às vezes sou pega desprevenida até para uma entrevista, uma fala, então eu já consigo lidar bem com isso, né? Isso é muito legal. Eu tive uma aula agora, porque eu também fico às vezes assim, dá uma saudade das minhas meninas. Mas a gente tem que ter esse tempo, né, e saber se organizar. Exatamente. E eu acredito que você se posicionar dessa forma já deixa a gente entender a sua posição de liderança, a forma em que você busca fazer essa liderança mais humana, né? Então talvez seja isso que o pessoal fica comentando lá, como você disse, né? De opa, tá melhorando aqui, né? Então vamos, já que a gente tá falando da área, né, da área verde, vamos lá, no grosso, assim, o que é o melhor cultivo para Roraima? Olha, Roraima é um estado agrícola, né? Então nós temos hoje a Embrapa, a grande demanda da Embrapa, digamos que 97% é agricultura familiar indígena. Apesar do nosso estado ser produtor de grãos, como soja, mas quando você vê, áreas de produção de soja, mas o número de produtores já não é muito grande. São poucos, mas com grandes áreas. Existe uma demanda para arroz, né? Existe uma demanda para grãos como soja e milho. O milho, ele já é uma cultura que também pega muito a agricultura familiar. A soja, ela ainda está muito no começo, na parte comercial, assim, mais industrial, né? Então, a gente atende a demanda da soja, mas tem muitas multinacionais que já desenvolveram cultivares, que já pegou o mercado. Então, a Embrapa, ela acabou perdendo ao longo do tempo essa parte, esse destaque com relação a cultivares de soja. Mas é por conta da presença, né, de grandes multinacionais dessa área do agro, que elas são mais rápidas, né? Mas a Embrapa, além desse papel de estar ali trabalhando com bioprospecção, de procurar um melhoramento, melhorar os cultivares, ela tem a parte muito social. Então, por exemplo, empresas dessas grandes multinacionais que estão de olho em grandes culturas, como soja, milho, trigo, elas não têm o mesmo olhar para pequenas culturas que são o foco da agricultura familiar. Então, a Embrapa, por ser uma empresa pública, ela tem esse olhar.
é o papel social dela. Ela contribui com programas de políticas públicas. Então, a gente atende muito demanda de agricultura familiar, agricultura indígena, né? Coisa que não desperta tanto interesse de grandes empresas. Então, nós estamos ali permeando desde de atender grandes produtores, médios a pequenos, né? Que não é muito comum para empresas privadas. E isso é o diferencial da Embrapa. Então, já tem o balanço social, que ele calcula quanto que é investido na Embrapa e quanto que retorna para a sociedade. Né? Então, é como se fosse assim, R$1 investido na Embrapa dá um retorno de 27 para a sociedade, por conta desses trabalhos voltados para pequenos produtores, agricultura indígena. Então, quando você me pergunta qual a principal cultura, a Embrapa atende de A a Z, de abelha a zebu. Se eu quiser plantar um monte, pegar meu lote e plantar um monte de cupuaçu. A gente vai orientar qual é a melhor tecnologia que você deve adotar para você ter uma boa produção de cupuaçu. Então, eu trabalho há 13 anos com cupuaçu, sou fitopatologista, então eu vou lhe entregar, né, um ativo, um processo agropecuário de como você, como produtora, tem que conduzir seu cultivo em campo. Para você ter menos doença, maior produtividade. Se é por cultivar, se é com poda, se é com adubação, se é com manejo integrado. Então, isso a Embrapa lhe repassa. E ela capacita o técnico que deve lhe acompanhar, né? Então, a gente faz todo do antes, durante e depois da porteira. O depois da porteira, que é a parte mais comercial, aí a gente já tem vários outros parceiros que também atuam. Mas a Embrapa, ela atua fortemente na pesquisa para solucionar problemas. Então, qual a grande cultura? Para os grandes produtores aqui em Roraima é soja. Né? Para os indígenas, a gente tem banana, mandioca. Mandioca é disparado. A maior demanda hoje da agricultura familiar indígena em Roraima é mandioca. Falta mandioca. Porque faz parte da base alimentar deles também, né? E aí a gente entra com outras culturas, como cupuaçu, como açaí, como castanha, como peixe, a parte de piscicultura. Então depende muito, né, do público que você está falando. Mas hoje, para a agricultura familiar, a mandioca ela tem sido uma das maiores demandas. E a gente tem recebido muita demanda com hortaliças, por exemplo. Hortaliças, aí, Embrapa, como existem produtores que fazem parte do PA, que fornecem alimentos para aquele programa da Conab, que vai para alimentação escolar. Sim. E aí eles têm que fornecer uma quantidade de alimentos que são contratados. Cenoura. Roraima produz cenoura. Como produzir cenoura em Roraima? Então, como produzir cenoura? Alho? Já que se consegue produzir. Então, a gente, mês que vem, a maio, 23 de maio, a gente vai estar com uma parceria com a Embrapa Hortaliças, onde vamos estar trazendo 5 especialistas da Embrapa Hortaliças para falar sobre essas culturas que Roraima ainda precisa ultrapassar alguns obstáculos. Batata, cenoura, alho, cebola. Olha. Entendeu? Então, essas que ele já domina, eles não, essa daqui a gente já consegue. Batata doce, Então, qual é o problema da batata doce? Como fazer ela durar mais? Então, vamos para a cura da batata doce. Então, eu vou trazer alguém para falar sobre o pós-colheita da batata doce. E agora para cenoura, e para alho, para cebola, parte de doença. Então, a gente prospecta com produtores quais os problemas. Se a gente não tem aqui na Embrapa Roraima alguém com expertise, a gente em alguma outra Embrapa traz e consegue fazer esses eventos para passar informações, para discutir junto com o produtor e tentar encontrar solução para desenvolvimento aqui na Amazônia. Então, o nosso foco do trabalho da Embrapa Roraima é desenvolver pesquisa na Amazônia para a Amazônia. E se a gente tem algo que a gente não desenvolveu, a gente procura no trabalho em rede com outras unidades, elas vêm com a gente e a gente desenvolve localmente para solucionar o problema. Que massa isso. Então, eu vou fazer uma pergunta bem utópica aqui, né? Já que tem essas novidades. Aquela pergunta assim, bem de escola. Professora, aqui, será que a gente poderia plantar morango nesse clima? O melhoramento genético... Maçã? O melhoramento genético, ele vai em busca de adaptar o cultivo daquela cultura para aquela região.
Vou dar um exemplo do trigo. Trigo é uma cultura de frio, de clima mais ameno. Então, ele era muito cultivado no sul. A Embrapa, nos últimos anos, ela vem trabalhando com melhoramento genético para adaptar o cultivo do trigo no cerrado. Então, ela puxou lá para Brasília, na área de cerrado, nós temos a Embrapa Cerrados, que vem trabalhando com a adaptação do trigo para lá. A Embrapa Cerrados avançou. O que a Embrapa Roraima fez? Vamos agora puxar para Roraima. Então, a gente já está fazendo testes, né? Então, o primeiro teste que a gente fez foi na unidade, deu uma boa produtividade. Depois, a gente fez no campo experimental, deu um ataque de praga que a gente precisa. Então, quando ocorrem esses problemas de deficiência nutricional, de praga, a gente fala, opa, aconteceu um problema aqui. Aí, a gente chama os especialistas, ó, como a gente faz para solucionar esse problema do trigo que aconteceu aqui? Aí, agora, a gente já vai levar o cultivo do trigo para o Cauê, que é a comunidade lá em Pacaraima, com alta altitude, clima ameno, e eles estão super empolgados. Fizeram um plantio lá que deu muito bom. Então, a gente pretende repetir, né, seja aqui, né, em Boa Vista, no campo experimental, em área de produtor, em comunidade indígena, para desenvolver essas culturas. Aí você pergunta, morango já foi cultivado. Tepequém, Pacaraima, né, mas às vezes eles passam por alguns problemas e acabam desistindo da cultura. E é aí que eles têm que levar o problema para a Embrapa poder ver qual foi o problema que você teve, por que você deixou de produzir? Foi problema nutricional? Foi de praga? Foi baixa produtividade? E aí a gente vai procurar, junto com as outras unidades, solucionar o problema. Mas para isso, a Embrapa precisa saber que isso é uma demanda. Porque senão a gente não vai conseguir atender. Se o produtor não for lá, olha, eu era produtor de morango, ou eu quero produzir morango. Então a gente precisa receber a demanda para a gente poder alinhar a agenda da pesquisa conforme a demanda do produtor. Muito bacana isso, já é uma esperança pra gente, viu? Agora sim, já que você falou, tem a Embrapa Cerrado, Embrapa lá no sul, o que diferencia a nossa Embrapa daqui, com as vantagens que nós temos, né, na Amazônia, das Embrapas de lá? Então, a Embrapa, nós temos 43 unidades da Embrapa espalhadas pelo Brasil. Algumas Embrapas são chamadas de Embrapa Produto. Embrapa Instrumentação, Embrapa Agricultura Digital, Embrapa Milho e Sorgo, Embrapa Algodão. Nossa. São Embrapas que focam, por exemplo, a Embrapa Algodão. Todos os pesquisadores dela, eles são focados em desenvolver cultivares de algodão para o Brasil. Então, existe Embrapa que são focadas numa linha temática. A nossa unidade, ela é bem diversificada, elas são chamadas Embrapa ecorregionais. Então, a gente meio que atende de A a Z, né? Do açaí ao zebu. Que massa! Né? Então, assim, é mais difícil. Porque quando você tem uma equipe do Embrapa Produto, você está focado, eu digo assim, um exemplo, a Embrapa Algodão, ela foca no algodão. Então, assim, você vai destrinchando cada problema daquela pesquisa naquela cultura. Quando a gente tem uma Embrapa que nem a nossa, você não tem uma equipe de pesquisa focada só no açaí, né? A gente está atendendo açaí, atendendo cupuaçu, atendendo mandioca, atendendo castanha. Eu não sou dedicada apenas a uma cultura, mas a várias. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho o apoio da Embrapa lá do Cepatu, do Pará, que tem uma equipe que trabalha com açaí. Então, eu estou aqui trabalhando com açaí, mas eu tenho colegas em Manaus, eu tenho colega no Pará, eu tenho colega Acre, em Rondônia, e juntos, no trabalho em rede, a gente vai promovendo o desenvolvimento da pesquisa na Amazônia para a Amazônia. Entendeu? Então, isso é o trabalho em rede que a Embrapa tem. Isso é o diferencial da Embrapa com as universidades. Por exemplo, eu tenho a Universidade Federal de Roraima, ela faz a pesquisa. Eu tenho a Universidade ou o Instituto Federal. A Embrapa não, a Embrapa é uma só, espalhada em 43, mas que juntas resolve o problema daquele estado, daquela região, que é o trabalho em rede da Embrapa. É um diferencial e tanto, né? Muito. Que bacana. E, recentemente, a unidade eu soube que recebeu a visita do presidente, Clênio Pilon, né? O Clênio Pilon, ele é o diretor de pesquisa. Diretor também de pesquisa. A presidente é a Silvia Masruá, primeira mulher presidente da Embrapa. Também. Ixi, menina, o povo não tá brincando. 50 anos de Embrapa, né, porque a Embrapa Roraima vai fazer 44 anos de criação. Só
Só que a Embrapa já tem 52 anos. A Embrapa, a primeira que foi criada e começou a se espalhar pelo Brasil, ela foi criada há 52 anos atrás. A nossa presidente está completando 2 anos de mandato. Então, ela se tornou presidente da Embrapa quando a Embrapa estava completando 50 anos. Um período. Foi muito tempo. Sem ter uma mulher, né? À frente da casa. Vai que era só o que estava faltando, né? Desculpa, eu tenho que puxar a sardinha pra gente, né? Ora. E essa visita teve alguma pauta principal ou foi para definir algumas outras questões? Então, nós aproveitamos. É muito difícil trazer uma presidente, porque a agenda dela é bem apertada, mas a nossa presidente, ela veio da Embrapa Agroindústria Digital, Agricultura Digital, que era, né? E aí, a expertise, ela é pesquisadora, que já foi chefe-geral da Embrapa Agricultura Digital e hoje é presidente. Então, a área da presidente, a Silvia Masroá, é agricultura digital. E aí, nós conseguimos aprovar um recurso de um projeto da Suframa, junto com a Foxconn, que era justamente de instalar um laboratório de agricultura digital aqui em Roraima para poder atender problemas de pesquisa locais. E aí a gente falou, olha, a gente precisa da presidente aqui, é a área dela, a gente precisa dar visibilidade a Roraima, porque é um laboratório que foi instalado, implantado na nossa unidade, mas ele tem um computador, um HPC, que custou 5 milhões de reais. Me conta desse laboratório aí. Ele é um laboratório que, esse projeto como um todo, ele foi investido 22... É o LADA, Laboratório de Agricultura Digital da Amazônia. Ele é um laboratório que foi implantado com recurso da Suframa, recebido pela Foxconn. A Foxconn, ela é uma multinacional, a 4ª maior do mundo, se eu não me engano. Nossa. E ela produz eletrônicos, chips que tem na Apple, o iPhone tem tecnologia da Foxconn, os computadores, tudo tem. Todo que você imaginar tem a Foxconn dentro desses equipamentos. E a Foxconn, ela tem um diferencial, porque ela quis investir em algo para a Amazônia, em pesquisas para a Amazônia. Porque o recurso da Suframa, 5% que é arrecadado dessas empresas, eles investem em pesquisa. E aí a Foxconn falou, eu quero que tanto desse valor vá para Embrapa Roraima para desenvolver pesquisa lá. Então foi uma encomenda tecnológica que a gente recebeu. Isso foi muito bom, porque conseguiu estruturar um laboratório de alta tecnologia, porque um computador de 5 milhões de HPC é um computador de alta performance. Nossa. Ele vai ter um banco de dados, ele é um database. Sim. Não sou da área de informática, tá? Mas estou tentando... Tá indo bem, tá indo bem. Então, ele vai usar de agricultura digital, de internet das coisas, ele vai estar conectado com informações para coleta de dados de satélites, sensores, drones. Isso tudo vai formar um banco de dados que vai ser utilizado através do uso da inteligência artificial para promover a agricultura digital, que é uma agricultura de precisão, detectar qual o problema que está acontecendo numa área do produtor. Olha, aqui produziu bem, mas nesse pedaço está ruim. É praga, é nutricional, é condições climáticas, é seca. Então, todo esse banco de dados vai nos dar informações para a pesquisa, junto com a inteligência artificial, responder o problema para o produtor. Por exemplo, com relação à praga, teve ano passado aquela crise da pastagem. O que é que causou aquilo? Foi seca, prolongada, queima, mudanças climáticas, as lagartas, o bliss, que é o besouro. Então, juntando todas essas informações, com mapeamento aonde ocorreu o ataque da praga, a gente consegue disponibilizar um sistema de previsibilidade. Então, antes de acontecer, a gente vai mostrar para o produtor, através seja de um aplicativo ou de um sistema de alerta, olha, preparem que esse ano vai ser um ano onde vai acontecer aquilo. Então, comece a cuidar das pastagens, e até dar informações para a gente indicar, fazer recomendação. No período tal tem que aplicar produto, seja produto químico, seja produto biológico. Então, isso ajuda o produtor a economizar, a se preparar, né? Isso ajuda a fomentar políticas públicas, programas do governo. Não é ajudar o produtor depois que ele perdeu, mas é evitar que ele perca. Então, no caso, o produtor... Por exemplo, isso é algo recente, né? Esse laboratório. Então, querendo ou não, ainda vai ter uma repercussão disso, né? A gente ainda está desenvolvendo a pesquisa nele
e a gente espera que dentro de um ano a gente já vai estar trazendo resultados para os produtores. Olha, tudo isso de dados que nós coletamos vai ligar um sistema de alerta para o Estado. Olha, esse ano é um ano propício para ter um ataque de praga tal. O que nós temos que fazer para evitar prejuízos? Aí vem a recomendação agronômica. As cultivares, o controle biológico, controle com químico, controle... Entendeu? Então, isso vai subsidiar as recomendações. Eu preciso fazer uma pergunta que não tem como não fazer quando a gente fala de inteligência artificial. Você não acha, né, vamos trabalhar com achismo, que pode ter uma certa resistência das pessoas, dos agricultores, que também já estão acostumados com um cultivo mais braçal, manual, aí ter que entrar tanta tecnologia, IA, resolvendo, será que no FIC eles podem ficar também seguros? Então, aqui no estado, a gente ainda tem muitos produtores no sul do estado, no interior, que não tem tanto acesso à tecnologia. Mas os filhos deles têm. Né? Muitos deles. Se você perguntar, todo mundo hoje já tem um celular à disposição. Tem. Né? Então, imagina você, um pequeno produtor. Eu tô com um problema de doença aqui. Que doença é essa? Aí eu tenho que coletar amostra, eu tenho que mandar para a Embrapa, eu tenho que mandar, sei lá, para a agência, lá para a universidade, para eu levar, para chegar lá. E ele tira a foto, aí passa no aplicativo e diz: a doença que você tem é essa, a recomendação é essa. Aí sim, viu? Entendeu? Então, entrega assim, tudo. Negar que a tecnologia está aí em favor da agricultura não é o caminho mais correto hoje. A gente já está atrasado. Eu acho que as tecnologias já estão disponíveis, a gente só precisa fazer com que elas sejam, com que o pequeno produtor tenha acesso a elas. Como fazer com que ele tenha acesso? É através do celular? Então, as instituições têm que se reorganizar, utilizar esse laboratório, esse banco de dados e fazer com que esses dados sejam disponibilizados para eles e de forma fácil, com uma linguagem fácil, popular, né? E não com uma linguagem altamente complexa de pesquisador, não. Então, isso é que a gente tem que fazer a pesquisa trabalhar, as instituições trabalhar. Como trabalhar, fazer as informações de vocês, chegar na mão do produtor de forma fácil, ágil e de forma clara. Né? Então, é um grande desafio para a pesquisa. Uma pesquisa humanizada, né? Com certeza. E trazer a tecnologia, né? O uso favorável da tecnologia para o pequeno produtor também. Eu acho que são temas importantes que nós vamos ter que se acostumar com isso, ainda mais aqui que está em desenvolvimento em tantas áreas, né? Você ter um drone para mapear a tua plantação para ver se está tudo ok, tu já economiza o quê? Uma gasolina, né? Para tu ir para lá no final do teu lote, voltar, tu pode pegar uma outras informações e realmente, eu fico imaginando ali olha que é cochonilha que chama aquela praguinha que parece cochonilha. Ó, tá com cochonilha aqui, é só passar uma água com sabão, tá tudo ok, será? Então, e aí isso não ajuda só o produtor, digamos assim, o fiscal da agência de defesa. Ele tem que entrar numa área de produção e ficar olhando planta por planta onde que tem a praga. Então, às vezes, quando passa o drone ou tem sensores, ele já mapeia todo, ele só sobe o drone, vai mapear e identifica que aquela planta tem a praga, que aquela planta... E aí ele não precisa ficar. Ele já vai ter todo esse banco de dados com a informação. E esses equipamentos são gigantes, né? Tem uns drones assim... Tem uns que é com aplicação de produto ou alguma coisa que ele tem que monitorar, mas tem drone já pequenininho. Que já, né? Então, a ideia é que com o avanço da tecnologia fique cada vez menor e mais barato, né? A ideia é essa. Estamos no comecinho, né? Então, falando em começo, você comentou sobre a soja, o arroz e milho, né? Eu acho que são cultivos importantes pra gente aqui em Roraima. Desse cultivo, ainda há algum desafio para o cultivo da mandioca, arroz, que querendo ou não, foi muito comentado uma época aqui, agora já não comentam tanto, milho, por exemplo, né? Então, existem ainda alguns impasses que a Embrapa precisa ter que lidar? A Embrapa tem pesquisado, por exemplo, o arroz de sequeiro, sempre desenvolver cultivares para produzir em áreas sem estar inundadas, né? Que geralmente planta na beira dos rios aqui, né? Que é um arroz inundado. Então, o arroz de sequeiro, como desenvolver cultivares
cultivares, né, para plantio no seco, sem ser um inundado, mas que seja altamente produtivo igual ao do inundado, né? É um desafio. Então a Embrapa ela tem pesquisado, tem desenvolvido cultivares para arroz de sequeiro também. Para a soja a gente já tem muitas multinacionais desenvolvendo cultivares, mas a Embrapa tem aquela soja convencional, que ela é mais resistente, né, tolerante. Então, para alguns programas, eu não quero transgênico, por exemplo, para a área indígena, a Embrapa tem a soja convencional, que é obtida do melhoramento genético sem ser transgenia. Então, existe ainda gargalos para as cultivares de soja da Embrapa também, né? E além disso, às vezes, uma cultivar mais híbrida, que está dando algum problema, e chega da Embrapa, ela é resistente. Para o trigo, que foi o que eu disse da adaptação para algumas condições climáticas ou tipo de cultivo aqui em Roraima, que é diferente do sul. Então a Embrapa ela trabalha muito nessa adaptação, validação, testar para Roraima, e sempre à procura de espécies cultivares mais produtivas e menos suscetíveis a doenças, pragas e doenças, né? Então esse é o grande foco com relação a essas grandes culturas. Adaptar elas a estresse abióticos ou estresse hídrico. Choveu, de repente faltou muito tempo. Então hoje a Embrapa desenvolve micro-organismos que aplicado ele faz com que a planta fique mais resistente à seca, à falta de água. Então são tecnologias embutidas ali, né, no cultivo de algumas culturas. Então a gente quer uma cidade quente pra caramba. A pessoa já fala, vou plantar isso aí e vai secar, né? Tem alguma diferença, algum problema climático ou de terra ainda aqui em Boa Vista, em Roraima, né, no geral, que vocês ainda estão tratando de Hoje melhorar? O grande gargalo dos produtores é a irrigação. A gente percebe que com toda essa mudança de temperatura, cada vez mais há necessidade de irrigar os cultivos. Então, como nós sermos mais eficientes, né? Não ser tão dependente de irrigação ou reduzir a quantidade de água utilizada. Isso reduz custos de produção. Então, hoje a Embrapa também ela pesquisa essa parte da bioeconomia, micro-organismos, bioinsumos, né? Micro-organismos que aplicados vão conseguir potencializar o uso de fertilizantes, vão conseguir potencializar a irrigação, reduzindo, porque ele faz com que a planta seja mais resistente ao estresse hídrico. Então, tudo isso são resultados de pesquisa. Tem o Biomorfose, que foi com micro-organismos que também, o mix de micro-organismos que faz com que a planta seja mais resistente a essas condições adversas. Então, tem produtos que são gerados, bioinsumos, que eles ajudam muito no campo. E aí o produtor reduz a quantidade de insumos químicos, que é caro, né, com o uso desses produtos, aumenta a produtividade, aumenta a resistência da planta a esses estresses que ela passa. Então, são inúmeras, né, pesquisas que vêm sendo desenvolvidas para promover uma agricultura mais sustentável, inclusive. Tu falou aí dos defensivos, né? Que a gente, e agora não pode ter agrotóxico? Pode, não pode? Pode ter agrotóxico? Depende muito da onde e de que cultura. Quando a gente fala em comunidades indígenas, realmente eles não têm uma aceitação para produto químico, né? Então, o que a gente procura? Qual é a alternativa? Nesse caso, onde eles não querem nem aplicação de produto químico, nem transgênico. Então, se procura alternativa, controle biológico, cultivares convencionais de milho, de algodão, que elas produzem bem, mas que, né, tenha essa aceitação por esse público. Já quando você vai para a agricultura familiar, se é orgânico, não, eu quero ser um produtor orgânico. Então, você tem que adaptar aquele cultivo conforme a demanda do produtor, que ele tem um cliente dele. Então, no caso de orgânico, a gente vai evitar produtos químicos também. Então, a gente vai partir para o controle biológico, controle alternativo, manejo integrado da praga. E aí já tem as grandes produtores, dizer para ti
que uma cultura de soja não vai demandar produto químico, eu vou estar mentindo, porque é uma grande cultura, né? Então, e muitas vezes o produtor, ele quer ver de imediato o resultado, e o controle biológico, ele não dá esse resultado imediato. Ele é um micro-organismo controlando o outro, então ele é um ser vivo. E esse ser vivo, ele pode sofrer alterações conforme as condições, né? Já o controle químico, para essas grandes culturas, você aplicou, você vê ali o resultado. Então, dificilmente um produto biológico vai substituir um químico para essas grandes culturas, né? Mas ela reduz, né? Ela pode ser utilizada o químico, o biológico, e ali as duas estão, né, reduzindo a quantidade de químico que é aplicado no limiar, que não vai afetar a saúde humana. Até entendeu? essa quantidade também já é nesse limiar. Entendeu? Então é feito pesquisas para utilizar as duas coisas de forma a reduzir. Se eu não vou substituir o químico pelo biológico para essas grandes culturas, mas eu faço uma aplicação de químico, depois eu venho com o biológico, ou antes o biológico, e aí a gente vai reduzindo a quantidade do químico que é aplicado. Agora, eliminar, eu não posso te afirmar certeza, que vai, né? Porque dificilmente, porque o produtor realmente ele quer um resultado mais rápido. Aí a gente toca naquele assunto sustentabilidade. Você acha que a Embrapa tem a obrigação de trabalhar a sustentabilidade ou ela já faz isso involuntariamente? Não, a Embrapa está na sua missão, né, desenvolver a agricultura cada vez mais sustentável. Então a gente sempre vai procurar pesquisar em prol de encontrar alternativas, porque o produtor quer isso, o público consumidor, ele pede isso, cada vez mais a mídia está em cima disso, produtos mais saudáveis, produtos mais sustentáveis, então a gente não pode deixar isso de lado, mas ao mesmo tempo a gente vai pesquisar, é produto químico, vamos ver se esse produto químico é bom, é eficiente, se não está sendo aplicado, então é otimizar a aplicação dele, então em vez de ele aplicar tantos litros, reduz, né? E aí com isso eu vou tentando manter a produtividade e o lucro do produtor, né? Que é o importante. É um passo interessante. Vamos voltar a falar do LADA rapidinho? Sim. Então é um laboratório de agricultura digital da Amazônia. Isso. Então, pra gente falar agricultura digital, aquela, né, bem leiga, são robôs que vão plantar pra gente, que vão cultivar pra gente, ou são tecnologias que vão auxiliar a gente a ter bons cultivos? Isso, é exatamente isso. O que é um laboratório de agricultura digital? É uma estrutura que nós conseguimos implementar na Embrapa Roraima, onde tem esse computador de alta performance e vai ser um banco de dados lá, é como se fosse um local... Um backup gigantesco. Um backup de armazenamento de dados de pesquisa. E como levar a agricultura digital para o campo? Então, nós estamos com um projeto piloto em 2 áreas de produtores, onde eles estão utilizando sensores de temperatura de solo, estão usando drones para mapear a área, estão usando satélites. Então, é o uso da tecnologia para uma agricultura de precisão. E aí, com isso, você vai identificar, você vai fazer tipo um mapa espacial da área e eu vou conseguir dizer para o produtor, olha, nessa área que você produziu bem e essa daqui não, o que aconteceu? Né? Eu vou ter que aplicar mais adubo, menos adubo, ter que ter mais matéria orgânica, foi alguma condição climática? Então a gente tem que saber responder o produtor para que ele otimize o manejo daquela área, né? Então muitas vezes ele está aplicando tanto produto que é desnecessário e a gente vai conseguir dar essa resposta. Ou as pragas que estão atacando, a gente vai conseguir saber já antes de causar o dano, dizer, olha, está tendo algumas informações aqui e a gente precisa tomar uma tomada de decisão urgente para controlar. Nossa, entendeu? Isso vai ser muito legal quando começar. Isso vai muito em prol da agricultura de precisão, mais sustentável. Isso é o começo, gente. A gente está contando a história de um começo que pretende a ser próspero nessa região, né? Então, vamos falar um pouquinho também de crescimento econômico? Onde a Embrapa se colabora, né, contribui com o crescimento econômico nesse setor agro no geral. Então, agronegócio, agropecuária, no geral. Eu vou dar um exemplo, né? A gente está com uma perspectiva muito grande com esse desenvolvimento da Guiana Inglesa por conta do petróleo que foi entrado e eles vão fazer o porto, né? E a ideia é que o Brasil tenha a estrada. Eu não tenho dúvida que quando tudo isso ocorrer, Roraima
vai se tornar um grande polo produtivo. Ele tem um potencial muito grande. Porque, por exemplo, nesse encontro eu trouxe o chefe lá da Semiárido, que está localizado em Petrolina, que eles desenvolveram pesquisa para produzir uva no semiárido, manga no semiárido, frutas. E essas frutas, elas são exportadas, né? Se Roraima passa a ter essa rota facilitada, Roraima vai escoar frutas, toda a sua produção para o Caribe, para o mundo, né? E eu acho que isso vai alavancar muito a produção. Só que a gente tem alguns problemas que a gente precisa resolver. A gente tem algumas pragas presentes, por exemplo, a mosca da carambola já está há 15 anos aqui no estado. Então a gente vem discutindo muito isso. Se a gente vai abrir um caminho de exportação para a produção, e isso está atraindo compradores de terra para investir aqui e exportar, a gente precisa resolver esse problema para não impedir a exportação. Então, a mosca da carambola para algumas frutas é um problema. Então, a pesquisa da Embrapa, hoje mesmo nós fizemos uma reunião com uma empresa de bioinsumos, mais 2 outros chefes, da Embrapa Amapá, que tem a mosca da carambola, Embrapa Instrumentação, Agricultura Digital, Embrapa Semiárido, para que a gente junte esforços para desenvolver um produto de controle biológico para aplicar para o controle da mosca. Porque quando eu entro com produto químico, né, a comunidade indígena não vai aceitar. E eu preciso fazer o controle em tudo, porque se eu não controlar, não vai adiantar. Então, qual é o melhor caminho? É o controle biológico. Então, hoje nós tivemos uma reunião fantástica, que eu acho que vai sair bons frutos, de desenvolver pesquisas, que o Embrapa Amapá já tem um micro-organismo que testou. Esse fungo, que é o metarrísio, ele matou a pupa e matou a larva da mosca da carambola. E eles têm um parasitóide que também entra no fruto e mata lá. Então a ideia é, com a Embrapa Instrumentação, a gente, através de drone, multiplicar esse produto em massa, colocar e ele passar o drone aplicando nessas áreas. E aí vai ter maior aceitação das comunidades indígenas, porque quando a gente diz, vamos entrar para controlar a mosca com produto químico, que ainda nem tem recomendado, e aí o aplicador bota o EPI, isso assusta eles. Realmente. Eles falam, mas vocês estão dizendo que não é perigoso, que não é nocivo, mas por que estão vestidos assim? Eita, né? Verdade, sinuca de bico. Verdade. Então, assim, não tem uma aceitação. E para controlar uma praga dessa, tem que controlar em comunidades indígenas, em regiões de fronteira, em área urbana. Imagina entrar na sua casa para aplicar produto químico. Não tem aceitação. Então, a gente precisa fazer, sim, pesquisa para desenvolver controle biológico. Aí, sim, a gente pode ter um resultado eficiente. Mais um desafio a superar. Então, a gente espera trazer esse resultado para Roraima, que está há tantos anos sofrendo com o ataque dessa praga. E hoje foi assim, eu vou dizer, de hoje, talvez a gente comece a construir um legado aí de mudança desse panorama que Roraima está vivendo. Caramba, é muita... Realmente, a gente está, mais uma vez, num começo, né, dessa Câmara de Comércio, e acho que muitas pessoas ainda não têm noção do que nos espera. Não é só pensar no que vem de ruim, mas a gente tem que pensar no que está saindo daqui de bom, né, do que a gente está construindo legal. E né? a gente tem que se preparar. Eu tenho falado muito com produtores ali de Bonfim, Normandia, tem um grupo de mulheres rurais, que a gente trabalha, tem projeto com elas. Eu falei, olha, se vocês não se prepararem, se vocês não adotarem novas tecnologias e produzirem, mas produzir mesmo, não é para só uma produção autossuficiente de segurança alimentar só para você se alimentar, é produzir e fazer disso sua renda. Vocês vão ver produto vindo do resto do Brasil passando na beira da estrada, na frente de vocês e indo para o exterior. E vocês vão estar aí olhando, ou vocês vão tomar atitude, se organizar e fazer a coisa andar. Aí elas falaram, é verdade. Eu tive essa conversa 2 anos atrás com elas. Hoje elas já começaram a produzir, né? Elas viram que ou elas vão ver o progresso passando na frente delas, ou elas tomam atitude e começam a produzir desde ontem, e fazer parte desse progresso. E fazer parte desse progresso, porque senão o progresso vai passar na porta deles e eles vão continuar sem produzir, e os outros aí, né, passando por Roraima
e fazendo. Não dá pra gente ficar chupando o dedo, não. Não vamos ficar de braços, né, cruzados, vendo o progresso passar na nossa porta. Então, existe alguma tecnologia prática que a Embrapa ainda está no processo de inovação, que a gente pode saber, além de tudo isso que você já falou? Esse da música da carambola é um que a gente agora, hoje eu tive uma perspectiva muito grande, eu espero em pouco tempo estar trazendo um bom resultado aí, a gente vai validar isso aqui para Roraima, testar, né? Então espero que a comunidade, que os produtores, que a população urbana da cidade aceite, né, essa missão, porque eu acho que é uma missão para Roraima controlar essa praga. Então que todos possam aderir a essa campanha, né, de fazer com que dê certo, porque dando certo a economia do estado vai alavancar. Não é só o pequeno produtor que vai ganhar, o pequeno, o médio, o grande, é a população, porque tudo se melhora. Porque se você tem o estado sendo um grande estado produtor, não só de grãos, mas de frutas. Imagina o potencial que Bonfim, Normandia tem para produzir o sul do estado de frutas e ganhar o mundo através, né, desse porto que vai ter a estrada nos ligando a esse porto. Então isso é muito motivacional para as empresas locais, para os produtores. A gente só não pode deixar o progresso passar sem a gente estar junto. Você acha que com a formação de tudo isso, com a inserção de todos esses projetos e iniciativas aqui na área do agronegócio, da agropecuária, você acha que assim a gente de Roraima podemos ser uma referência? Eu acredito que sim. A gente já poderia se considerar? Eu considero a gente já grandes, né? Perante o norte a gente tem um potencial muito grande. A gente precisa se organizar a cadeia e resolver problemas que a gente ainda tem. Quando eu digo no caso da mosca, da carambola, que Roraima é uma PAC sofre. E aí eu fiquei batendo, poxa, o Brasil vai esperar essa praga entrar lá nos grandes centros produtores de fruta para tomar uma decisão, ou nós temos que tomar essa decisão porque o Brasil não enxergou, né, a importância disso. Então, são coisas que a gente precisa olhar para cá e resolver logo, não ter que esperar mais, porque isso está causando grande impacto econômico aqui no setor produtivo, né? Então, essa perspectiva de exportação, se a gente não resolver esse problema, a gente não vai exportar. Tipo, o Nordeste vai exportar sem passar por Roraima, porque se passar por aqui tem a praga. Então, a gente tem alguns gargalos, alguns problemas que a gente tem que solucionar, e eu acho que a gente tem nós temos um potencial muito grande. Vejamos, né? Vamos esperar para ver, que pelo que estamos conversando, tem tudo isso a se desenvolver, né? Então vamos puxar agora a conversa para um lado mais leve. Você me falou que você é mãe, você é casada, aí tem esse cargo agora, né, de chefe geral. Eu quero falar diretoria geral, gente. Chefe geral, e aí quando eu cheguei e perguntei, cara, qual foi o seu primeiro empecilho? Você falou da sua família, né? Então, geralmente, eu acho que a família sempre fica depois, né? E para você foi uma prioridade, você equilibrar as suas bases para que você pudesse dar continuidade ao seu desafio com dignidade. Então, existe, nesse período todo, até hoje, um marco importante na sua carreira? Em todas as suas escolhas até agora? Para mim, o marco maior foi assumir esse cargo, né? Eu sendo daqui, sendo roraimense, sendo a primeira mulher, isso me motiva. Então, às vezes, a minha família fala, nossa, mas vale a pena, porque você viaja, você está sempre com a agenda ocupada, teu tempo para a família tem reduzido muito. Mas o que eu digo é que são missões, né? E não é o resto da minha vida, mas é que nem meu marido disse, você vai se dedicar a isso 4, 5 anos, faça o seu melhor, né? E nós estaremos aqui para lhe apoiar. Então, se eu tenho esse apoio, eu consigo estar com mente, corpo e alma dedicado àquilo. Agora, se um desequilibra, aí já desequilibra o outro. Então, eu tenho que manter esse equilíbrio da família para que o meu profissional possa desenvolver tranquilamente, né? Então, essa é a sua maior conquista? Eu acho que é sim, conciliar família e trabalho
é a minha maior conquista, porque para a mulher não é fácil. Não é o dia falar isso. Eu sei que as nossas espectadoras estão aqui pensando, ai meu Deus, mais uma que tá ralando aí também. Que tem que ser tudo ao mesmo tempo. E ainda tá fazendo um trabalho muito legal, pelo que a gente tá conversando aqui, viu? Tô achando massa. Tô até com vontade de comprar um lote já também pra dar uma plantada aí. Pra virar produtora. Então, nesse lado agro, uma mulher técnica, uma pesquisadora interessante, você tem algum hobby? Eu amo Pilates. É o quê? Amo Pilates. Olha só. Amo Pilates. Já faço há 10 anos Pilates e é algo assim que eu sinto falta. Então, às vezes eu viajo, essa semana foi super corrida, eu só fiz segunda. Falei, depois desse podcast eu vou correr pro Pilates, porque é quando é um momento que eu consigo assim fazer com que eu relaxe e colocar meu corpo em movimento, né? E eu amo. As meninas aí do estúdio sabem onde eu faço. E, assim, é onde você despressuriza, né? Tudo. É onde eu tento também me desligar das outras coisas, sabe? Nossa, caramba, que bacana. Então, se você não trabalhasse na Embrapa, onde é que você acha que estava atuando hoje? Em qual área? Então, antes da Embrapa, eu era professora universitária do curso de agronomia. Eu gostava muito. Ainda era do agro ainda? Ainda. Só que aí, quando eu fui fazer o teste para admissão, a gente faz aqueles exames e o otorrino falou, olha, não fica muito nessa profissão, porque você não tem voz para isso. Nossa! E eu sou rouca, né? E aí depois eu falei, poxa, o médico ia me reprovar, não acredito não. Mas ele me orientou, mude enquanto é tempo para não acabar com as suas cordas vocais. E aí depois que eu fiz o concurso da Embrapa, fui pesquisadora, gosto de dar aula, eu dou aula ainda no mestrado em agroecologia, mas é aquelas aulas pontuais, não é todo dia. Eu gostava muito de dar aula, muito. Mas eu vi que, por termos de saúde, não era uma profissão que eu ia conseguir seguir por muito tempo. E hoje, como pesquisadora, como eu desenvolvi um trabalho muito para socioeconomia, voltada muito para a agricultura familiar, eu consegui me enxergar muito mais, porque eu vi que o que eu faço de pesquisa e levo para o pequeno produtor é como se fosse levar pesquisa acadêmica para a prática, aquilo muda a vida das pessoas. Isso não tem dinheiro que pague. Não é porque você é pesquisadora, você recebe bem e tal. Não é isso. O ganhar mais ou menos não é isso. Mas você vê que você mudou a realidade de um produtor que produzia pouco, e de repente você recuperou o pomar dele com o resultado da sua pesquisa. E o primeiro produtor que eu trabalhei, ele tinha um pomar de cupuaçuzeiro que ele já tinha abandonado. E eu falei, disse, seu Manuel, deixa a gente trabalhar aqui. E ele, vocês são da Embrapa, eu confio em vocês, mas olha, isso daí já está perdido. Eu vou tocar fogo? Não toque fogo não, deixa a gente entrar, manejar. Se não der certo, aí eu trabalhei 1 ano e meio lá. Ele já não produzia mais nada, estava totalmente infestado com vassoura de bruxa. Depois de um ano e meio, o pomar dele estava todo recuperado. Ele produziu tanto cupuaçu que ele teve que falar com os vizinhos para emprestar os freezer. Aí teve que pedir 2 freezer emprestados. Né? Então ele vendeu tanto. Aí ele chegou e meu Deus, eu não estou acreditando, porque além do meu freezer encher, eu ainda enchi do vizinho, enchi do outro vizinho. E aí ele viu que na prática a pesquisa teve efeito. E eu nunca esqueci isso, sabe? Assim, eu falei, ver o freezer dele cheio, ver ele vendendo o produto dele, colocando comida na mesa dele para a família dele, me fez ser muito mais feliz do que meu salário caindo na conta. Ai, que lindo. Então, para mim foi muito... Eu me redescobri como pesquisadora, desenvolvendo trabalho para pequenos produtores. Não te vejo como advogada, nem como médica, nem como engenheira. Tu nasceu para ser... Tua missão é a natureza, mulher. É isso mesmo. Desenvolver a agricultura para o pequeno produtor. Muito bacana. Então, se você voltasse no tempo para falar com a Iana lá de 15 anos, não tinha nem pensado na faculdade que ia fazer ainda, aqui em Roraima, ainda só... Qual faculdade que eu faço? O que você diria para ela hoje? Então, aquela Iana de 15 anos, engraçado que você falou exatamente a idade quando eu descobri a Embrapa. Acertei. Exatamente. Tô falando. Eu tinha 15 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio e eu li uma revista Globo Rural.
E nela tinha uma reportagem de uma pesquisadora da Embrapa que se chamava Joana Doberheim, que ela tinha descoberto um micro-organismo que era fixador biológico de nitrogênio. E com isso ela conseguiu fazer com que a soja, ela, em vez do produto aplicar não sei quanto de fertilizante, né, nitrogenado, ela aplicando esse micro-organismo na semente, na semeadura, ele conseguia absorver o nitrogênio. Isso reduziu o custo de produção da soja e fez com que o Brasil se tornasse esse grande produtor. E eu fiquei assim, meu Deus, essa mulher descobriu um micro-organismo no solo, algo que fez um impacto no PIB do Brasil e fez o Brasil ser destaque em termos de produção agrícola. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Aí eu fui querer conhecer a Embrapa, montei um grupo da escola para a Feira de Ciências. Eu convenci minha professora a ir lá levar a gente na Embrapa e conhecemos o professor, fizemos esse trabalho testando esse micro-organismo. Nosso trabalho ganhou como primeiro na Feira de Ciências. E aí eu falei, gente, eu acho que eu quero trabalhar com isso. Foi aí que tu pegou. 15 anos, numa reportagem que eu vi na revista sobre uma pesquisadora. E ano passado, eu estava no Congresso Nacional, passando no corredor. A mulher. Aí ela já morreu, né? Tá, já, né? E nesse corredor do Congresso Nacional, eles sempre botam exposições. E tinha uma exposição lá, que era da Joana Doberheim, os seus, né? E aí, quando eu fui passando, aí tinha o nome dela, a foto dela, a história dela, e tinha um quadro moldurado. Era a reportagem que eu li com meus 15 anos. Nossa! Eu falei, eu fiquei arrepiada, eu tirei até uma foto. Falei, gente, a reportagem que mudou minha vida. Tava lá na exposição da Joana Doberheim. Tudo! E aí eu falei com o presidente da Assembleia aqui Legislativa, eu falei, eu preciso trazer essa exposição para Roraima porque ela mudou minha vida. E aí a gente está com uma ação que a gente aprovou com uma emenda parlamentar, a gente comprou um ônibus, né, para Embrapa e a gente vai abrir semana que vem, nesse mês, as inscrições das escolas para o ensino médio, os estudantes do ensino médio de segundo e terceiro ano, a Embrapa vai estar recebendo turmas para eles conhecerem o que é a Embrapa, o que são os cientistas da pesquisa agropecuária fazem no Brasil. E aí eu vou trazer todo mês 2 escolas para a Embrapa para conhecer, porque isso mudou minha vida e eu tenho certeza que o despertar da ciência vai mudar a vida de muitos estudantes das escolas públicas de Roraima, porque eu fui um dia esse estudante. Nossa, e todo mundo esperava a visita da Embrapa no ano, cara. Não tem uma pessoa, você que estudou aqui também, que nem eu, né, na escola pública, qual é o mês que a gente vai visitar a Embrapa? Todo mundo esperava essa visita, então você vai criar mais esperança. O Embrapa, a ação Embrapa Escola. A gente vai estar recebendo a partir desse mês a primeira escola e depois dela todas as escolas de ensino médio pública daqui do estado que tiver interesse, entre em contato com a Embrapa Roraima, peça para se inscrever nesse programa Ação Embrapa Escola e a gente vai estar disponibilizando o ônibus para levar a turma desses estudantes para uma visita na Embrapa. E lá a gente explica o que é a Embrapa, mostra como é que são desenvolvidas as pesquisas, para despertar neles o que me despertou aos meus 15 anos. E hoje não é à toa que eu estou na Embrapa, porque com meus 15 anos eu conheci ela, escolhi fazer agronomia, escolhi fazer mestrado, doutorado, fiz concurso para pesquisadora. Não é fácil, mas eu me capacitei para isso, porque eu botei isso como foco na minha vida. Que legal. Puxando essa deixa, então, para a gente finalizar a nossa entrevista, deixa um recado para todas as pessoas que já estão nesse mercado do agronegócio, né, enfim, da agropecuária, que estão querendo buscar meios, compreender como melhorar, buscar também meios sustentáveis de melhorar o próprio negócio. Dá uma dica aí para esse pessoal que está começando agora, o que precisa de mais orientação. O que eu acho que está faltando aqui no estado, né, é que essas pessoas, até os colegas, né, recém-formados em agronomia, os técnicos, eu acredito, eles têm que também
criar suas próprias empresas. Então, muitas vezes a gente tem programas nacionais de políticas públicas incentivando a assistência técnica e nós não temos empresas de técnicos, empresa privada de assistência técnica, a gente só tem a do Estado. E a do Estado depender só dela é injusto, porque o quadro deles não atende tudo. Então, muitas vezes tem esses programas que não tem nenhuma concorrência, zero, porque a gente não tem ainda empresas de assistência técnica privada que poderiam estar usando esse recurso em prol dela, em prol de ajudar os pequenos produtores. E outra coisa é que para os estudantes, para os recém-formados, é acreditar no seu potencial. Não é porque a gente é do norte que a gente não vai desenvolver capacidades para estar onde está. Então, quando eu era nova, que eu via na Embrapa muitos pesquisadores de outros estados, eu não conhecia ninguém daqui lá, eu não conseguia me enxergar lá. Eu não conseguia me enxergar. Mas aí depois que eu fiz a faculdade, que eu fui fazer mestrado, que eu fiz doutorado, eu falei, por que não? Então, a gente acreditar que a gente também é capaz faz parte do processo. E a gente, da Embrapa, vai estar abrindo agora um edital para selecionar bolsistas, desde alunos de graduação dos cursos de Biologia, Agronomia, Comunicação, como também recém-formados. Então, aqueles, fiquem de olho que a gente vai estar liberando esses editais segunda-feira, 25 bolsistas também, através de um recurso de emenda parlamentar, de um deputado que acreditou na Embrapa, aportou recurso e a gente vai estar com ele segunda-feira divulgando esse edital, justamente para incentivar ele a conhecer o mestrado. Ele falou, eu vou mandar dinheiro para a Embrapa, porque a gente precisa que alunos que recém-formados vão para lá desenvolver pesquisa e isso despertar eles o conhecimento e capacitá-los. Então, segunda-feira, esperem que a gente vai estar divulgando 25 vagas para contratação de bolsistas para a Embrapa Roraima. Menina, eu peço um conselho, a mulher me dá um edital, tu é doido. Iana, muito obrigada por ter vindo aqui com a gente, compartilhar essa história que a gente ainda vai ver muitos capítulos disso ao longo, né? Eu também quero eu vou acompanhar bastante agora essa sua jornada, porque foi inspiradora e pelo que eu tô vendo continua sendo. E sabe que as portas do Papo M3 estão abertas, viu, para qualquer informação legal da Embrapa, tipo essas que a gente pegou hoje na entrevista. A gente tem um brinde muito fofinho para você. Deus, essa é a nossa canequinha especial, tá? Só recebe quem vem aqui. Obrigada. Eu faço desse jeito que o pessoal fica com inveja mesmo. Gente, porque nossos convidados têm esse mimo de ter essa canequinha para que você sempre lembre dessa conversa e que ela também possa inspirar muitas pessoas. Acho que eu nunca tinha falado a história do que me inspirou. Então, estou muito feliz de ter tido essa oportunidade hoje. Quem sabe inspirar outros estudantes também, né? Ai, Deus abençoe. E a você, meus queridos espectadores e espectadoras, obrigada por terem ficado até aqui em mais um episódio do Papo M3 Realidades. Não esquece de clicar aqui no gostei, porque eu sei que você gostou. Eu gostei, você gostou também. Então clica aqui, se inscreve no nosso canal e acompanha as novidades nas nossas redes sociais. Até o próximo episódio, viu?